Poderoso. Pai, queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, de mais uma noite podermos estarmos reunidos na sua casa, na sua santa presença. E nessa noite, meu Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, as nossas compreensões, para que possamos aprender a sua santa e gloriosa palavra. É o que nós suplicamos e te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos possam sentar no nome santo de Jesus. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo, e nós estamos estudando os profetas. Amém? Quinta-feira passada nós estudamos aqueles que são chamados de os profetas maiores, que é Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Eles são chamados de profetas maiores não porque eles são maiores ou melhores que os outros, mas é que os livros a qual são relatadas as suas profecias são muito grandes, são muito bem maiores que os demais. Por exemplo, se nós pegarmos o livro do profeta Oséias, aqui a gente vai ter 8 capítulos. 8 capítulos. Se nós pegarmos o livro do profeta Isaías, tem 66 capítulos. Então, os profetas maiores, eles têm, em grande maioria, maior texto, mais conteúdo do que aqueles que são chamados profetas menores. Então, nós estudamos semana passada e nós entendemos um pouquinho sobre a questão do tempo dos profetas. Nós entendemos que quando o povo de Israel teve uma grande divisão, o reino foi dividido em duas partes, que eu até coloquei no mapa aqui. A parte do norte e a parte do sul. Então o que aconteceu? Todo esse território aqui é Israel, correto? Tudo aqui é Israel. Só para vocês terem uma ideia, aqui está o Mar da Galileia, descendo aqui é o Rio Jordão, e aqui é o Mar Morto, onde ninguém afunda porque é cheio de sal. A pessoa entra lá e boia. Então, todo esse território aqui é o território de Israel. No tempo de Davi, no tempo de Saul e no tempo de Salomão, não tinha essa divisão entre sul e norte. Era apenas um território só. Então, durante os 120 anos da monarquia de Israel, da monarquia unida, ou seja, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão, isso aqui era só um reinado, era só um império. Com a divisão do império, com a divisão do reinado, houve essa divisão. A parte do norte, chamado de Israel, tinha uma capital chamada Samaria, correto? O reino do sul de Judá tinha uma capital. Qual é a capital? Jerusalém. Então nós aprendemos semana passada que quando Deus vai falar com os profetas, e agora o reino está dividido, quando ele vai falar, por exemplo, com o profeta Jeremias, o profeta Jeremias vai falar, assim diz o Senhor a Judá. Então, quando a Bíblia fala, assim diz o Senhor a Judá, ele está falando com que reinado? O reinado do sul. Quando Deus fala assim, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, assim diz o Senhor a Israel. Israel, Deus está falando para qual? Para o sul ou para o norte? Para o norte. Então, tendo dito isso, nós aprendemos que a palavra, então, ela vai ser dividida agora. Tem hora que Deus está se referindo ao sul e tem hora que está se referindo ao norte. Nós também aprendemos semana passada que esse reino aqui do sul só tinha 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos ficaram tudo na parte aqui do norte, todas as demais. Apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim é que ficaram nessa tribo aqui de baixo. Essa tribo aqui de baixo, ou seja, o reinado do sul, foi um reinado que teve alternâncias. Tinha hora que tinha rei que servia a Deus. Tinha hora que tinha rei que não servia a Deus. Por exemplo, dos 19 reis que teve aqui, 8 foram fiéis. 8 foram fiéis. A parte do norte teve 21 reis, todos infiéis. Inclusive um deles, que é muito conhecido de nós todos aqui, o Acabe.
que é conhecido como o pior rei que Israel, não Judá, Israel teve. Então, esse reinado aqui de Israel, ele sempre foi um reinado problemático. Por quê? O reino do norte nunca teve um rei que fosse temente a Deus. Dos 21 reis que tiveram aqui a parte do norte, nunca teve um que chegasse diante do povo aqui e chamasse o povo para o arrependimento, e chamasse o povo de volta para Deus. Antes, todos os reis do norte foram reis infiéis. Então nós aprendemos semana passada que, por exemplo, o profeta Isaías, ele vai relatar no seu livro que Deus está alertando o povo, tanto do norte Israel, como do sul Judá, a se voltar para Deus. Quando nós lemos, por exemplo, também o livro do profeta Jeremias, nós vemos Deus alertando tanto o reinado do norte Israel, como o reinado do sul, que é Judá, ao arrependimento, a se voltar para Deus. O que aconteceu? O povo não quis ouvir, não queria ouvir os profetas e os alertas de Deus. O que aconteceu? No ano 722 a.C., o império do norte caiu. Eles foram levados cativos por um império que era daqui de cima, da Assíria, que veio e destruiu tudo isso aqui, no ano 722. Anos mais tarde, no ano 536, no ano 606, é que esse império aqui vai cair, o reino do sul. Então, para nós entendermos os profetas, nós temos que dividir eles pelo menos para quem eles estão falando. Por isso que nessa noite nós vamos aprender sobre Oséias, sobre Amós e sobre Miqueias. Semana passada nós aprendemos dos 4, hoje nós vamos aprender apenas de 3. Oséias, Miqueias e Amós. Então, tudo que nós vamos ouvir hoje, tudo que você vai aprender hoje, tudo que você vai entender hoje com a graça de Deus, eu creio assim, é aquilo que Deus falou com esse império aqui, ó, com o norte. Nada que você vai ouvir hoje, quase nada vai ser referente ao sul. Quase nada. De forma majoritária, que você vai ouvir aqui é sempre ao norte. Algumas citações vai ter ao sul? Vai, mas poucas. Porque a ênfase dos livros que nós vamos relatar hoje, que nós vamos estudar hoje, são só sobre o norte. Os outros não. O Abacuque, o Sofonias, que nós vamos aprender ainda, o Joel, o Naum, eles não, eles vão se voltar para esse aqui, para o sul. Mas hoje nós vamos aprender apenas sobre os profetas que se direcionaram a sua mensagem para esse povo aqui, para o povo do norte, cujo a capital chamava-se Samaria, cujo, quando Deus fala através dos profetas, assim diz Deus a Israel. Israel é sempre reino do norte. Então vamos lá. Eu convido vocês a abrirem no livro do profeta Oséias, que é o primeiro livro que nós vamos estudar aqui nessa noite. O livro do profeta Oséias, enquanto você procura aí, eu coloquei como título Oséias, um mensageiro que vive a mensagem. Assim, isso mesmo. Vamos participar todo mundo aí. Livro de Oséias, capítulo 1. O livro de Oséias fica depois do livro do profeta Daniel. Livro de Oséias, capítulo de número 1. Eu vou estar lendo um versículo. E aí depois a gente vai dando continuidade ao livro. Livro de Oséias, no capítulo 1, preste atenção aqui, olha para mim agora. Livro de Oséias, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel.
Então presta atenção, o livro do profeta Oséias começa dizendo que o tempo em que ele foi escrito foi no tempo dos reis Osias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Judá é sul. E aí no versículo ainda primeiro, ele vai continuar. E também nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de norte, Israel norte. Então, o livro do profeta Isaías começa dizendo o tempo em que esse livro é escrito, em que esse livro acontece, em que a história se desenrola. Acontece nos dias em que tem o reinado do sul e o reinado do norte. E aí, o livro do profeta Oséias, ele tem uma diferencial, que o profeta Oséias, ele é considerado o profeta que fala e vive o que fala. Hoje é muito difícil você encontrar alguma pessoa que prega e vive o que prega. É difícil. É difícil alguém que professa ser cristão, que professa seguir a Deus, que professa amar a Deus, mas na prática não faz isso. Ou seja, diante do público é uma coisa, diante da igreja é uma coisa, mas no mundo aí fora é totalmente ao contrário. Ou seja, é quando a pregação é divorciada da vida. É quando falar é separado da prática. O Oséias não. Oséias eu até coloquei aqui para ficar bem claro, para todo mundo entender. Oséias é um mensageiro que vive a mensagem. Olha como é que acontece no livro do profeta Oséias. Qual é o seu conteúdo? O livro do profeta Oséias, ele vai nos trazer uma história muito triste, muito complicada para a gente poder aceitar. É complicado. Conta a história de Oséias e Gomer. Quem é Gomer? É a mulher com que Oséias se casa. Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, nós vamos ter a história de Oséias com a Gomer. Porém, Deus pede uma coisa para Oséias, que ele não pede mais nenhuma passagem da Bíblia. O que é? É que essa mulher aqui, ela era uma mulher, infiel. Ou seja, ela não tinha fidelidade para com Oséias. Ou seja, essa mulher era uma mulher que vivia nos prazeres da vida. Ou seja, era uma mulher que vendia o seu corpo. Vocês estão me entendendo? Está dando para entender? Ela era uma mulher que se vendia. É deste lugar aqui, desse ambiente de uma mulher que vende a si mesma, que se entrega a si mesma por dinheiro, vocês estão entendendo? Que Oséias vai buscar essa mulher. Você já parou para analisar que complicação isso aí? Ou seja, Oséias é um homem de Deus, é um servo de Deus. Oséias vive a vontade de Deus. Aí você imagina Deus chegando para um homem que é temente a Deus, que é fiel a Deus, e fala: Oséias, eu quero que você vá em um lugar de prostituição, em um lugar de lascívia, em um lugar de pecados, e eu quero que você tome Gomer por mulher. Você já imaginou que pedido complicado? Que situação delicada para um servo de Deus, para um homem de Deus, para alguém que tem princípios. O que aconteceu? O Oséias foi lá e casou com Gomer. Casou com essa mulher aqui. Mas aí fica a pergunta: bom, então se ele casou, significa que ela teve uma nova vida. O que seria se de esperar? Seria isso. Se ela agora está com um homem, com um servo de Deus, ela agora vai mudar de vida. Mas aí vem a pergunta: ela mudou de vida? Ela foi fiel a Deus? Ela procurou ser temente a Deus? Não. Deus ainda vai dizer para Oséias: Oséias, olha, não impeça ela de voltar à velha vida que ela tinha. Case com ela e não impeça ela de continuar tendo as mesmas práticas pecaminosas que ela tem. E aí, ele tem 3 filhos com ela. Ela volta lá para a prática antiga. E quando ela voltava, diz a Bíblia que Oséias foi lá e a buscou novamente. Então é assim que inicia o livro do profeta Oséias. Por quê? Porque o livro do profeta Oséias, ele tem essa introdução para quê? Para mostrar, da mesma forma que Deus se sentia traído quando o povo se negava a voltar para Deus, é a mesma sensação que Oséias tinha. Ou seja, Oséias está demonstrando na prática, porque as pessoas que olhavam para Oséias e falavam: Oséias, você é doido, você é louco.
E todas as vezes, penso eu, que Oséias era questionado por ele estar fazendo isso, por ser algo totalmente fora do normal, fora dos padrões normais, que vamos dizer aqui é fora dos padrões normais, quando indagavam Oséias ele estava fazendo o quê? Ele estava simbolizando, estava fazendo uma analogia. É a mesma forma como eu estou me sentindo, traído, rejeitado, humilhado por estar vivendo com uma mulher que tem esse tipo de atitude. É a mesma forma que Deus sente para com vocês. Vocês se negam a se voltar para Deus. O povo de Israel, o povo do norte, se nega a voltar para o Senhor. E o Senhor se sente como eu me sinto, como um homem traído, como um homem que não tem confiança na sua mulher. Deus estava dizendo: olha, povo, eu não confio em vocês. Vocês não prestam respeito para comigo. Vocês não me temem, vocês não me respeitam a aliança que eu fiz com vocês. Assim como o casamento tem uma aliança de fidelidade, de cordialidade, Deus também queria que seu povo também tivesse a mesma atitude para com ele. Então Oséias, ele coloca na prática isso para que o povo possa o quê? Se atentar, para que o povo possa pelo menos analisar essa situação. Vamos dar continuidade daí. Só que aí, isso é a introdução até o capítulo de número 3. Do capítulo 4 ao capítulo 14, ou seja, o livro finaliza no capítulo 14, o que nós vamos ter? Profecias de julgamento e restauração. Os sermões do profeta expõem os pecados de Israel e anunciam as consequências, mas também oferecem esperança. Então, o que vai se desenvolver depois do capítulo 3 do livro do profeta Oséias? Vai se desenvolver o seguinte: olha, Deus vai trazer julgamento. Deus vai trazer julgamento. Porque o Deus que alerta é o Deus que também traz juízo. Nunca Deus vai, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, Deus nunca vai trazer uma penalidade sem antes ele trazer o alerta. Ele nunca vai trazer o juízo sobre o homem sem antes ele nos dar o alerta. Vamos voltar para lá no Gênesis? O que Deus fez quando falou para Noé: Noé, construa uma arca? Qual foi a ordem que Deus deu para Noé? Pregue. Quantos anos a arca demorou para ser construída? 120 anos. Durante 120 anos Noé pregou o arrependimento. O povo ouviu o arrependimento? Não. Anulou o juízo de Deus? Não. Deus trouxe o juízo. Então Deus nunca vai trazer uma penalidade, nunca vai trazer um ato de justiça para a nossa vida sem antes nos alertar. E Deus vai alertar o povo. Deus vai dizer para o povo: olha, vocês vão ser atingidos. Vai vir um império, que é a Síria. Vai vir um homem aí crudelíssimo, cruel, terrível, que diz a história, arrancava os olhos da pessoa, deslacerava as pessoas. Era um império terrível, sem princípios. E vai trazer justiça para com vocês. Vai trazer uma penalidade severa para vocês. E aí Deus não apenas fala isso, mas Deus também promete uma restauração. Porque Deus sabe que o povo não vai dar ouvidos. Quando é que o povo de Deus normalmente dá ouvidos? Quando Deus alerta ou quando a consequência chega? Quando a consequência chega. Normalmente nós esperamos sentir na pele para depois falar: ah, Senhor, me perdoe, é mesmo, o Senhor tinha me alertado. É mesmo, o Senhor tinha me falado. É mesmo, o Senhor já tinha me dito que não era esse o caminho. É só quando a gente coloca a cara no chão, quando a gente cai, se machuca, é que a gente se lembra. E aí, o profeta também vai nos deixar claro que o povo que pede um perdão para Deus é o povo que também pode ser restaurado. Então, esse em si é o conteúdo do livro do profeta Oséias. É um homem que começa mostrando na prática o que Deus está sentindo.
É um homem que, mesmo tendo todo esse sofrimento, mesmo assim ainda anuncia que vai vir um julgamento, mas que Deus é poderoso para fazer isso aqui, ó, restaurar, trazer cura, trazer transformação. Mas isso é o profeta Oséias falando. Mas não tem só Oséias falando. Tem mais 2 homens junto com ele falando, ou melhor 3. Porque o primeiro nós aprendemos quinta-feira passada, que é o Isaías. Isaías, ele está pregando lá no palácio, lá no meio dos nobres. Está pregando lá na altelite, falando a mesma coisa que Oséias está dizendo. Olha, Deus vai trazer um juízo severo para o povo, porque o povo não quer saber de Deus. Oséias está falando isso lá no palácio. O Oséias, ele está falando isso aqui, ele está falando isso já bem no miolo ali do reino do norte, falando ali no meio do povo. Mas também vai ter um outro profeta, e nós vamos entrar nele agora, o Miqueias. E eu peço para vocês abrirem, me dar uma forceada no livro do profeta Miqueias aí. O livro do profeta Miqueias fica depois do livro de Jonas. Então, recapitulando, Isaías está pregando para o povo se arrepender. Oséias está mostrando na prática, na própria pele, a importância das pessoas se arrependerem. E também vai ter Miqueias também. Livro do profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Preste atenção o que diz. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastista, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra, tudo o que nela contém. Então, preste atenção. Como é que o profeta inicia dizendo? Após ele dizer, ó terra, tudo que nela contém, sede o Senhor Deus testemunha contra vós outros. Ou seja, o versículo 2 está dizendo, Deus é testemunha contra, não a favor. Contra. Não é defendendo, é acusando. Contra vós outros. Então, o livro do profeta Miqueias, ele vai agora entrar em outro caminho, em outro segmento. É que o povo peca, e quem quer testemunha? Deus. Certa feita, eu ouvi a seguinte frase: Deus consegue ver, numa noite escura, dentro de um quarto escuro, uma cura. Deus que consegue ver isso aí, Ele consegue ver tanto as nossas ações que nós colocamos para fora, que nós colocamos na prática, como aquelas que ainda estão no oculto do nosso coração, que ainda não foi na prática, que ainda é apenas uma semente aqui dentro. E Deus que conhece tudo, a Bíblia fala que Deus, Ele contempla tudo e a todos. Os olhos do Senhor, diz a Bíblia, estão em toda parte. Ele é o que? Testemunha contra o povo. Então o livro do profeta Oséias, ele começa com um ar um pouco sombrio, dizendo, olha, consequências terríveis vão vir, porque não é que vocês estão sendo acusados por um rei, por um general, por um homem qualquer. Não, vocês têm uma testemunha contra vocês. Vocês têm uma testemunha, e essa testemunha sabe o que vai falar, conhece vocês, sabe o que passa no coração de vocês, na mente de vocês, e sabe qual é a prática de vocês no dia a dia. Deus é testemunha contra vocês. E aí, o livro do profeta Miqueias, ele vai sempre usar uma palavra: ouve, povo. Ouvi, ó povo. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos por caminhos que são errados,
por escolhas que não são de acordo com a vontade de Deus, nós temos uma dificuldade que é minha, que é sua, que é de todos nós, é ouvir. Por exemplo, se nós lermos no livro do profeta Oséias, o capítulo 1, ainda no versículo 2, ele vai dizer: ouve todos os povos. Ouve. Ou seja, vocês têm que ouvir, vocês têm que se atentar. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 3 e o versículo 1, diz a Bíblia: ouvi agora vós cabeças de Israel. Ou seja, Deus quer que o povo ouça, Deus quer que os cabeças de Israel, que eram os líderes, ouçam de forma resumida. Deus quer que as pessoas parem por um momento, fiquem estagnadas e analisem as suas atitudes. Ouça, povo, vocês estão indo de ladeira abaixo. Vocês têm que se voltar para Deus. Pode continuar aí, cara. E aí, o livro do profeta Miqueias pode ser dividido em 3 partes principais, cada um começando com a palavra ouvir, e alternando entre mensagem de julgamento e promessas de restauração. Pode passar, Cacá. A primeira divisão do livro do profeta Miqueias, eu até coloquei aqui, é que o julgamento sobre Samaria e Judá, nos capítulos 1 e o capítulo de número 2. Então, no capítulo 1 e no capítulo de número 2, Deus vai trazer um julgamento para Samaria e para Judá. Aqui é reino do norte, aqui é reino do sul. Ou seja, Deus vai trazer um juízo para com esse povo. E aí o que acontece? Nesses capítulos 1 e 2, fica bem claro, de forma resumida, o seguinte: denúncia da idolatria e das injustiças sociais praticadas em ambas as capitais. Ou seja, não é o reino apenas o do norte, Samaria, capital de Israel no reino do norte era Samaria. E é apenas o reinado do sul, Judá também, que não é só um ou outro que está pecando, é os dois. Então eles estão cometendo injustiças sociais. Então a pregação de Miqueias anuncia que, como consequência do pecado, haverá destruição e exílio. Samaria será reduzida a ruínas. Ou seja,